Vamos lá, então. O primeiro livro que nós vamos abordar é o Livro dos Espíritos, né, de Allan Kardec. Então, nós temos, na questão 814, está lá, provas de riqueza e de miséria. Por que Deus deu a uns riquezas e poder e aos outros a miséria? Os espíritos, então, respondem: para experimentar cada um de maneiras diferentes. Aliás, vós já o sabeis. Essas provas foram os próprios espíritos que escolheram, na maioria das vezes, tá? E muitas vezes nelas fracassam. Na questão 815, nós temos a seguinte pergunta: qual das duas provas é mais terrível para o homem? A miséria ou a riqueza? Os espíritos, então, respondem: tanto uma como outra. A miséria provoca o quê? Lamentação contra a providência. Então, quando nós estamos na miséria, a gente está reclamando, mimimi, chora, né, choramingando, né? Sentindo injustiçado. Eu lembro de uma passagem que Chico Xavier, né, já contei isso aqui também, mas é bom sempre repetir, porque isso nos ajuda a entender. Chico Xavier, então, foi almoçar com alguns amigos numa pensão. Na hora que ele sai do almoço, ele vê do outro lado da rua um mendigo revirando lixo. Então ele atravessa a calçada, vai até o mendigo, fica lá uns 2 minutos com o mendigo e volta. Os amigos ficaram, então, esperando do outro lado da calçada. Quando ele volta, os amigos, então, comentam: ah, né, Chico, que dó, né? Deve estar espiando, deve estar, enfim, numa situação kármica. E aí o Chico fala: não, meu irmão, na realidade, aquele ser humano ali é um espírito evoluído. Provavelmente esta vai ser sua última encarnação aqui na Terra. Ele pediu para vir como mendigo para poder aperfeiçoar uma virtude, que é da humildade. Então vocês percebem que a miséria não necessariamente pode ser uma prova, ou pode ser uma expiação. Às vezes você pede para vir como mendigo para poder aperfeiçoar uma virtude que você precisa desenvolver, precisa trabalhar. Então, cuidado com o julgamento que nós fazemos com relação aos outros. Às vezes você veio como pobre nessa encarnação porque você precisa desenvolver exatamente a humildade, né? E mesmo assim a gente percebe muitas pessoas que estão na miséria são orgulhosas, são arrogantes. Não é porque está na miséria que é humilde. Está na miséria, mas está ali, com orgulho, na estratosfera. Tá? Então, essas pessoas precisam cada vez mais estar em condições de miséria. Para quê? Para desenvolver humildade. Porque na riqueza, aí que ela se perde de vez. Percebe que a riqueza é uma prova muito difícil? Acaba exacerbando as nossas sombras. Então, tanto a miséria quanto a riqueza são provas difíceis, né? Tanto uma como outra, como dizem aqui os espíritos, tanto a miséria provoca lamentação, né? Lamúria, reclamação, mimimi, e a riqueza estimula o quê? Estimula exatamente os excessos. A riqueza acaba estimulando os excessos, tá? A gente acaba se achando empoderado em função dessa riqueza. Então, seguindo aqui, na questão 816, está lá. Se o rico tem mais tentações, não tem também mais meios de fazer o bem? A pergunta que Kardec faz. E os espíritos, então, respondem: é justamente o que nem sempre faz, né? Torna-se egoísta, orgulhoso, insaciável. Suas necessidades aumentam com a riqueza. E ele acredita nunca ter o suficiente. Então, exatamente, quanto mais riqueza a gente tem, mais a gente acha que precisa. A gente vai subindo o padrão de vida, né? Antes andava de ônibus, estava super feliz. Aí comprou um carro, ficou mais feliz ainda. Agora quer trocar de carro, quer um carro novo, não serve um carro usado. E aí você quer um modelo mais caro. Você fica insaciável. E antes estava feliz no seu ônibus lá, escutando uma musiquinha, dormindo, tirando o cochilo. Percebe que você quer poder, você quer a ganância. Às vezes o carro é útil, mas não necessariamente tem que ser um carro caro, tá certo? Ah, mas eu preciso de um carro novo porque eu faço viagens longas. Ok, então é uma necessidade, mas não é por status. Tá? O status, essa necessidade de se sentir superior aos outros, né? A riqueza te dá isso. Quando você vai comprando coisa, você se sente superior em relação aos outros e as pessoas te tratam diferente. Tem isso. A riqueza, as pessoas te tratam diferente.
E aí você acredita que você é superior. Exatamente porque todo mundo te bajula, a parentela te bajula, você tem mais amigos do que precisa, todo mundo, né, quer estar perto de você. É só você perder a riqueza que você, né, quando você corta a árvore, os macacos se espalham. É um ditado chinês. É cortar a árvore, os macacos se espalham. Então, meus amigos, meus irmãos que estão aqui presentes, o que acontece? A riqueza atrai pessoas. E você acredita que você é especial. Não, você acredita que as pessoas são atraídas por você por alguma coisa que você tem. Na realidade, elas estão interessadas na sua riqueza, no seu status, na sua autoridade. Então, cuidado, sejamos humildes, principalmente se nós tivermos status, autoridade, se você é chefe, chefa, né, diretor, gerente, dono de alguma empresa, principalmente se você tiver cargo de poder. Porque exatamente esses cargos acabam atraindo interesses de várias pessoas e você se engana, você consegue se iludir, né? Você consegue, e aí você fica prepotente, você fica orgulhoso, você perde a humildade, tá certo? Então, cuidado com essas provas, tá? Essas provas podem levar o espírito, né, a ter mais mazelas do que antes de ter essas provas. Então, continuando aqui no livro dos Espíritos, Kardec faz um comentário. Neste mundo, tantas posições de destaque quanto a autoridade, né? Então, o status e a autoridade, sobre os seus semelhantes, são provas tão arriscadas e tão difíceis para o espírito quanto a miséria. Continuando Kardec. Quanto mais se é rico e poderoso, mais se tem obrigações a cumprir e maiores são as possibilidades de fazer o bem ou de fazer o mal, né? Então, o que acontece? Tenhamos isso em mente, né? Quanto maior é o poder, maior é a responsabilidade. Quanto maior é o poder, quanto maior é a riqueza, maior é a responsabilidade. Lembra da parábola dos talentos, né? A quem tem se dará. E aquele que não tem, até aquilo que tem será tomado, né? Desculpa, a quem tem se dará e terá em abundância. Então, meus irmãos, tenhamos em mente, nada aqui existe sem a concessão divina. As habilidades que eu tenho, as competências que eu tenho, a riqueza que eu tenho. Então, tudo que essa personalidade tem, que meu espírito, nessa encarnação, veio como Rivaldo, meu espírito veio em outras encarnações com outras personalidades. Nessa personalidade, tudo aquilo que me é proporcionado é para que eu possa dividir. Porque quando eu divido, mais eu recebo. Quanto mais eu divido, mais o universo me encaminha, mais Deus me proporciona. Quanto mais eu divido, mais eu terei abundância. Tá certo? Então, tenhamos em mente, quanto mais você reparte, né, mais se ajuda, principalmente os infortúnios ocultos, que são exatamente essas pessoas que estão ao nosso lado, que são invisíveis. Estão passando dificuldade, estão ali ao nosso lado e são invisíveis. É muito fácil, meus irmãos, a gente se comover com uma tragédia, né? Uma tragédia natural, por exemplo, uma enchente. Né? Aí a gente se comove, manda doações, manda alimentos, mas a gente esquece o morador de rua que está ali na tua esquina ou na tua porta, como a história de Lázaro e o rico. Vou fazer um vídeo aqui no canal sobre isso. O Lázaro ficava à porta de um rico e ele era invisível. A gente não consegue enxergar um parente que está passando de aperto, um vizinho que está passando aperto. Tá? Então, tenhamos semente. Vamos ficar atento aos infortúnios ocultos. Essas pessoas, né, que são invisíveis, estão na sociedade ao nosso lado, precisando de ajuda. Ajuda de todo tipo, não só material. Às vezes precisa de conversar, precisa de um aconselhamento. Né? Às vezes precisa de se interagir, porque ela está sozinha, se sente isolada. Então, tenhamos isso em mente. A caridade, ela começa na nossa casa e se expande na parentela, se expande no nosso bairro. A gente quer ajudar uma pessoa que está do outro lado do mundo, de ok, é válido, mas esquece que se a gente nasceu naquele local, ou se a gente está naquele bairro, ou naquela parentela, naquela família, é da nossa responsabilidade também, né, ajudar essas pessoas. Então, como diz Kardec aqui, quanto mais se é rico e poderoso, mais se tem obrigações a cumprir. Né? Maiores são as possibilidades de fazer o bem e de fazer o mal. Tanto você pode fazer mais maldade sendo rico, como você pode fazer mais bondade
sendo rico. Então, a riqueza potencializa, né, uma coisa ou outra. A autoridade potencializa, né, uma coisa ou outra. Percebe que potencializa, ou você, né, consegue promover mais bem ou mais maldade, porque potencializa, né? Grandes poderes traz grande responsabilidade. Essa é uma frase do filme Homem-Aranha, lembra? Grandes poderes traz grande responsabilidade. Então não esqueça, meus irmãos, né? Não existe. A gente precisa construir, a gente precisa ficar atento, tá? Que tudo que a gente tem é para que a gente use, mas também que a gente divida, tá bom? Se você é pedreiro, você pode tirar um dia da sua semana para ajudar. Tem muitas pessoas que moram em verdadeiras barracos, né? É, quando chove, molha tudo dentro de casa. Você pode tirar um dia da sua semana para você ajudar essas famílias. Se você é mecânico, você pode tirar um dia da semana. Entenda, meus irmãos, a gente pode ajudar de algum modo, tá? Principalmente os infortúnios ocultos. Fique atento a isso. Essas pessoas invisíveis que estão ao nosso redor, tá? Que a gente não enxerga, porque ele está muito preocupado com a nossa rotina, com as nossas obrigações, né? E ok, precisa estar preocupado, mas não em excesso. Devemos dar atenção para esses invisíveis que estão em nossa volta, perfeito? Seguindo aqui o livro, Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz de seus bens e seu poder, tá? É muito comum, quando a gente faz trabalhos, né, mediúnicos, é muito comum a gente perceber que aquele que foi rico depois vem na miséria exatamente por utilizar mal a sua riqueza, tá? Seguindo, a riqueza e o poder despertam todas as paixões que nos ligam à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. É por isso que Jesus ensinou: em verdade vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso na questão 266, tá? Seguindo, questão 266. Não parece natural escolher as provas menos dolorosas? Pergunta Kardec. O Espírito responde: para vós, sim, porque está na matéria. Então a gente quer provas que não tenha sofrimento, né? Para o Espírito, não. Quando se está liberto da matéria, a ilusão cessa e a forma de pensar é outra. Meus irmãos, nós saímos da brutalidade, estamos a caminho de quê? Da angelitude. Vocês já viram, por acaso, já imaginaram um anjo sensual? O anjo avarento? O anjo arrogante? Presunçoso? Claro que não. Né? A angelitude é exatamente a libertação dessas mazelas, a libertação dessas ilusões carnais. E quando a gente desencarna, propriamente dito, exatamente a gente percebe o equívoco que a gente viveu, o equívoco que a gente, aqui enquanto encarnado, a gente imaginava que fosse duradouro. Tudo isso aqui é passageiro. A nossa verdadeira pátria, a nossa verdadeira essência é o mundo espiritual. Tudo isso aqui é uma experiência que se tem. A gente tem experiência aqui no planeta Terra, vamos ter, já tivemos experiências em outros planetas. São experiências para a evolução do nosso espírito. Então, tenhamos isso em mente. Vamos viver essa experiência da melhor maneira possível. Agradecer em tudo, dai graças. Tem, inclusive, um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Agradecer tudo que nos é proporcionado, né? Porque tudo aquilo que você tem não é o que você merece, mas é o que você precisa passar para que o seu espírito evolua. São necessidades do espírito que Deus coloca em nosso caminho para que a gente evolua, para que haja uma evolução. Então não é uma doença nessa carne. Não é uma doença nessa carne. A doença vem para quê? Como prova ou expiação, exatamente porque meu espírito precisa aprender resignação, a ter humildade, né? A ter compaixão. Então, é necessário, às vezes, ter uma doença, é necessário, às vezes, você vir na pobreza, é necessário, às vezes, vir na riqueza. Tudo, exatamente tudo que nós vivenciamos faz parte do plano de Deus. Então, a gente precisa estar resignado, acolher tudo que nos é proporcionado, tá? Tem um vídeo aqui no canal, Em Tudo Dai Graça. Assista, vale muito a pena. Seguindo.
Um pouco d'água. Em Mateus, capítulo 13, versículo 12, está lá. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. E em Lucas, capítulo 12, versículo 42 a 48, nós temos: a quem muito é dado, muito será cobrado. A quem muito é dado, muito será cobrado. Perfeito? Pessoal, seguindo aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, nós temos capítulo 10, item 7. A riqueza não é um obstáculo à salvação do espírito. Não vamos demonizar a riqueza. Não, não é obstáculo. Pelo contrário, tá? Se for bem empregado, até te dá um salto quântico. Não é? A questão é a utilidade. Um carro, por exemplo, se você bem empregar um carro, ele é extremamente útil. Mas um carro pode ser uma arma também. Né? O avião que o Santos Dumont inventou, né? O avião ele é extremamente útil, mas vira uma arma. Estão vendo aí, né? Sendo empregado de maneira totalmente equivocada para destruir outro ser humano. Então não é o avião, meu irmão, minha irmã, não é o avião, é como a gente utiliza ele. Você pode utilizar para o bem ou pode utilizar para o mal, para a maldade. Não é o bem, e sim a utilização desse bem, tá? Então, a riqueza não é o problema é a utilização dela. É para você se sentir superior aos outros, é para você impor seu orgulho, sua vaidade, seus caprichos ao outro, então você está usando mal. Tá? Sem dúvida, a riqueza é uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria, em virtude do arrastamento aqui da causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce. Lembra? Todo mundo vira seu amiguinho, todo mundo quer estar junto com você, é só você perder a riqueza que, ó, né, corta a árvore e os macacos se espalham. Tá? Então, cuidado com essa ilusão. É uma ilusão que a gente só percebe depois que desencarna, normalmente. Tá? Então, fiquemos atentos para nos corrigir, perceber, não perder nossa humildade. Humildade sempre. Na riqueza ou na pobreza, sempre é humildade. Não é humildade porque você é pobre. Não. Humildade em todos os estágios, em todas as situações. Tá? No capítulo 10, continuando, nós temos: é o supremo exercício do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que prende o homem à terra. A riqueza te traz, te prende, planta você na crosta, né? Você fica denso, porque você comete excessos e desvia do céu o pensamento. Continuando, o depositário dos bens materiais tem como missão amenizar as misérias do mundo, sendo o homem o depositário, o administrador dos bens que Deus lhe pôs nas mãos. Se lhe hão pedidas severas contas do emprego que lhes haja dado, em virtude do seu livre-arbítrio. Lembra? A quem mais é dado, mais será cobrado. Então, o mau uso consiste em os aplicar exclusivamente na sua satisfação pessoal. Ao contrário, o emprego é bom todas as vezes que deles resulta um bem qualquer para outrem. O mérito é proporcional ao sacrifício que a criatura se impõe. Lembra, meus irmãos? Tem uma diferença. Uma coisa é dar, outra coisa é doar-se. Né? Quando você dá, eu dei uma esmola para um morador de rua. Aqui está sobrando. Se eu ganho 10 mil reais, 20 mil reais, aquilo não é nada. Outra coisa é você se doar. Quando a gente se doa, a gente sente. Quando a gente dá, não necessariamente. Tá? Então, para que a gente possa sentir, amar, a gente precisa o quê? Se doar. Porque quando Jesus fala, entregue tudo aos pobres e me siga, ele quis dizer o seguinte para o jovem rico: se doe, né? Haja uma doação da sua parte. Doação seria de doar-se, tá? Não simplesmente dar aquilo que tem ou aquilo que sobra. Tá? Então a gente precisa estar atento a isso. Existe uma diferença de dar e doar. Então a gente precisa nos doar ao outro. Nos doar. Não necessariamente é dinheiro, pode ser o trabalho, pode ser uma assistência, pode ser ouvir. Tá? O doar-se é você olhar com atenção para o seu irmão, os infortúnios ocultos. Então, cuidado. Eu dei dinheiro para o morador de rua. Eu servi comida para o morador de rua.
Você está dando, mas você está se doando. Você chega lá, conversa com ele, você dá um abraço nele, você pergunta seu nome. Desculpa, um pouco d'água. Então, não é dar uma comida para o morador de rua como se dá um osso para um cachorro. Não, isso é dar. Agora, você precisa doar-se. Você está se doando? Você dá atenção para ele, pergunta o seu nome, sua história, ou você simplesmente dá uma comida para ele, um pão com mortadela e sai correndo. Cuidado. Tá? Por isso que a gente tem que estar atento a isso. Não é dar, é doar-se. Tá? Seguindo. A beneficência é apenas um modo de empregar a riqueza. Ela alivia a miséria atual, aplaca a fome, preserva do frio e proporciona abrigo a quem não tem. Tá? Há, porém, um dever igualmente imperioso e meritório, o de prevenir a miséria. Então, esta é uma missão das grandes fortunas, mediante os trabalhos de todo gênero. Com ela se pode executar. Quando você tem uma empresa, você emprega lá 10 famílias, né? 10 pessoas, que essas 10 pessoas mantêm 10 famílias, você também está distribuindo a riqueza. A riqueza, então, ela tem que ser distribuída. Não necessariamente, né, dando, né? Mas você proporcionando dignidade. Proporcionando dignidade. Quando você está ali, por exemplo, no sinal de trânsito, e tem um rapaz vendendo bala, sei lá, R$ 2 uma bala. Você compra essa bala, dá R$ 5 e fala para ele ficar com troco. Ele sente que está digno porque está vendendo. E você que foi generoso com ele. Você não está dando esmola para ele. Ele está trabalhando. Você percebe? Então a gente deve dignificar o trabalho. Tá? A gente deve dignificar o trabalho. Então ficar atento a isso. Toda vez que você comprar, né, no sinal, um biscoito, uma bala, um amendoim, né, sei lá, R$ 2, R$ 3, dá R$ 10, não, amigo, fica com troco. Então ele sente, poxa, legal, tá, quer dizer, ele sente feliz porque recebeu esse dinheiro a mais, esse extra, mas sente dignificado, porque está ali trabalhando, ele está ali no sol, na chuva, pegando sol e chuva ali no sinal de trânsito. É um trabalho insalubre, respirando aquela fumaça de carro e correndo o risco de um motoqueiro atropelar. Então ninguém está ali porque quer, mas está ali de maneira digna. Então, se você... Nós precisamos ajudar as pessoas, mas mantendo a dignidade delas. Cuidado. Às vezes a gente ajuda, da forma que a gente ajuda, a gente acaba humilhando essas pessoas. Então, devemos ficar atento a isso, ajudar mantendo a dignidade dela. Né? Tá bom? Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso também, como ajudar mantendo a dignidade das pessoas. Bom, seguindo aqui, no Evangelho Rede Vivo, estudo interpretativo do Evangelho segundo Marcos, tá? Organização de Marta Antunes de Oliveira de Moura. Então nós temos o apego aos bens materiais é obstáculo à salvação. Quando Jesus disse ao jovem que o interrogava sobre os meios de ganhar a vida eterna, Jesus disse: desfaze-te de todos os teus bens e segue-me. Não pretendeu estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só se obtém por esse preço. Não, não é isso, tá? Cuidado. Mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Então a gente precisa desapegar. Quando você desencarnar, você não tem que estar preso a nada, nem a sua casa, nem ao seu carro, nem a sua empresa, nem ao seu status. Você precisa viver desapegando, se desapegando, tá? Aquele jovem, com efeito, se julgava quite porque observara certos mandamentos, né, os mandamentos de Moisés, principalmente. E, no entanto, recuava a ideia de abandonar seus bens. Seu desejo de conquistar a vida eterna não chegava a esse sacrifício. Então, meus irmãos, precisamos ficar atentos. Não é abandonar, não é se despojar, se livrar do que a gente tem. Não, é usar isso para o nosso bem-estar, mas também para nossos irmãos. Então, mas eu não tenho dinheiro. Ok, você tem um dia da semana que você pode ajudar de alguma forma. Mas eu não sei fazer nada. Vai para um asilo, se coloca como voluntário, vai para um orfanato, se coloca como voluntário. Lá você vai ajudar de alguma forma. Lavar uma louça, varrer um quintal. Então, meus irmãos, sempre tem jeito de ajudar. Sempre. Se você é especialista em alguma coisa, usa essa especialidade para ajudar.
Então, a quem tem se dará e terá em abundância. A quem não tem, até aquilo que acha que tinha, lhe será tomado. Tá bom? Seguindo. O que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva, destinada a descobrir o âmago do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto, na opinião do mundo, não causar dano a ninguém, não maldizer o próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar pai e mãe, mas não tinha verdadeira caridade, pois sua virtude não chegava até a abnegação. Foi isso que Jesus quis demonstrar. Era uma aplicação do princípio. Fora da caridade não há salvação. Meus irmãos, não basta ser uma pessoa do bem, né? Não fazer nada errado. Ah, não matei ninguém, não roubo, não falo mentira, honro meu pai e minha mãe. Não basta. Nós precisamos nos movimentar para a prática do bem. Então, não basta não praticar o mal. Isso é um equívoco que a maioria das pessoas tem. Não basta praticar o mal. A gente precisa o quê? Se movimentar para praticar o bem. E lembra de uma coisa: as leis humanas, as leis aqui, da nossa sociedade, ela muda com o passar do tempo. Né? Lembra que a escravidão, até bem pouco tempo atrás, era normal, era legal, existia uma lei, né? As pessoas aceitavam como natural na lei dos homens. Então, escravizar outro ser humano estava dentro da lei. Não é porque está dentro da lei, tá certo? Que você é uma pessoa de bem. Ah, eu cumpro a lei, não faço nada de errado, eu tenho 10 escravos aqui. E esse era o pensamento do ser humano de 200 anos atrás. Não é porque você cumpre a lei dos homens que você está cumprindo a lei de Deus. Então, a lei divina precisa que você se movimente, que você pratique o amor, pratique a caridade, pratique a indulgência, pratique o perdão. Tem que haver uma movimentação, um interesse. Não há, meus irmãos, evolução espiritual sem mérito. Tá? Para que haja uma evolução espiritual, a gente precisa ter mérito, precisa ir em busca de. Não, a gente deve sair da inércia, porque a gente precisa exatamente sair dessa inércia para a prática do bem. Então, nem sempre o que está aceitável na sociedade, né, é a lei correta. É a lei dos homens naquela época, naquele momento social. A gente está discutindo aí, por exemplo, a questão da lei do aborto, mas essa é a lei de Deus? Não, não é. Então, assim, a gente tem que estar atento a isso. Não é porque os homens, que nós sabemos, constroem suas leis em função dos seus interesses, em função dos interesses que são representados pelos políticos, são os políticos que constroem essas leis no Congresso Nacional. Né? Então, essas leis, elas são resultado dos interesses da época, mas não da lei divina. As leis divinas são imutáveis, não se muda em nenhum momento. Né? Ela é atemporal em todos os povos, em todas as nações, em todas as épocas. Então, cuidado. Não é porque você está seguindo a lei, é uma pessoa de bem perante o mundo, que você é uma pessoa de bem perante Deus. Fique atento a isso, tá? Então, seguindo. A posse de bens materiais pode exercer efetivo fascínio ao espírito, que, sob a ação dos prazeres e regalias que as riquezas proporcionam, pode retardar sua evolução moral, pela aquisição e desenvolvimento de paixões inferiores. Tá? Nos dias atuais, mais do que nunca, precisamos que as duas chagas da humanidade, que é orgulho e egoísmo, são visíveis e latentes em decorrência do excesso de apego às posses transitórias da vida material. A dificuldade dos homens em relação ao desapego ainda é imensa. Nós temos muita dificuldade de desapegar desses prazeres, né, que o corpo, a matéria está imerso. Tá? No livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, nós temos, no capítulo 149, o instinto de propriedade tem provocado grandes revoluções, ensanguentando os povos nas mais diversas regiões do planeta. Respiram os homens inquietos pela posse do material, ciosos de suas expressões temporárias
e dispostos a morrer em sua causa. Então a gente vê toda hora, durante a evolução, né, a história e até no presente, né, as pessoas, as nações querem conquistar outras nações exatamente pela questão da propriedade, da posse, do apego, né, de sobrepor outros povos, tá? Isso demonstra que o homem ainda não aprendeu a possuir. Com essa argumentação, não desejamos induzir a criatura a esquecer a formiga previdente, adotando por modelo a cigarra descuidosa, né? Nós sabemos aqui da fábula, né, da formiga que trabalha e da cigarra que fica só cantando. E no inverno, a formiga está lá, né, protegida com a alimentação, e a cigarra passa aperto. Então, apenas, está lá no livro, apenas convidamos a quem nos lê a examinar a precariedade das posses efêmeras. Tá? Uma outra passagem do livro, a gente tem, do livro dos Espíritos, que a gente tem o seguinte: a satisfação material é ao mínimo necessário. Tá? Cada conquista terrestre deveria ser aproveitada pela alma, como força de elevação. O homem ganhará impulso santificante, compreendendo que só possui verdadeiramente aquilo que se encontra dentro dele, o conteúdo espiritual de sua vida. Lembra? Ajuntai tesouros no céu, onde a traça não corrói, né? O ferrugem não come, o ladrão não rouba, né? Não arromba e rouba. Então a gente precisa ter isso em mente. Vamos ajuntar tesouros no céu, porque nós somos espíritos. Eu não sou Rivaldo. Rivaldo é uma personalidade. É uma persona, é uma roupa que o meu espírito se vestiu nessa encarnação. E o meu espírito vai se vestir de outras personalidades, tá? De outras roupas no processo de evolução. Tudo que se relaciona com o exterior, né, como sendo criaturas, paisagens, bens transitórios, pertencem a Deus, que lhe considerará de acordo com seus méritos. Seguindo, essa realidade sentida e vivida constitui brilhante luz no caminho, ensinando ao discípulo a sublime lei do uso, para que a propriedade não represente fonte de inquietações e tristeza, como aconteceu ao jovem do ensinamento de Jesus. Próximo livro, O Espírito do Cristianismo, de Caibar Schutel, nós temos. Allan Kardec dedicou em O Evangelho segundo o Espiritismo um belo capítulo ao homem de bem. De fato, existe o homem de bem perante o mundo e o homem de bem perante Deus. Eu acabei de falar, né? Ser homem de bem não consiste em pagar suas dívidas a tempo e nem fazer mal a ninguém. Não faço mal a ninguém, estou na minha vida, sigo o meu destino, eu sou homem de bem. Eu sou uma pessoa de bem. Não. Não é bem assim, não. Lembra? Um ser humano de 200 anos atrás era normal ter escravo na lavoura. Né? Ele era homem de bem. Mas não é isso, não. Tá? Cuidado. Cuidado com o conceito de homem de bem, de ser humano de bem, homens e mulheres, na sociedade. Porque é um conceito de acordo com os interesses, né, de cada sociedade, tá? E, continuando, é antes conveniente não dever, bem assim não fazer o mal, e fazer todo o bem que se possa fazer. Meus irmãos, não praticar o bem também é pecado, tá? Não fazer o bem também é pecado. Se você tem uma oportunidade e você escolhe, né, não ajudar, você vê uma senhorinha na rua, né, com dificuldade de subir um degrau, uma calçada, com risco dela cair e se machucar, e você não ajuda pelo seu livre-arbítrio, você viu, registrou, sabe que tem que ajudar, e você não ajuda, você também está pecando. Então, quando você percebe que tem algo a ser feito, você identificou e você não faz por livre-arbítrio, você também está cometendo, né, um crime, você também está cometendo um equívoco. Então, cuidado, né? Cuidado. O preço do livre-arbítrio é eterna vigilância. O preço da liberdade é eterna vigilância. Estejamos, né, vigilantes a todas as necessidades que estão em nossa volta, tá? Continuando, o fim de Jesus, né? Ao fim, né, Jesus convidando ou antes insinuando ao moço,
de qualidade, abdicar de sua fortuna, foi procurar desgarrá-lo, desprendê-lo das coisas materiais do dinheiro. A falsa bússola que nos desvia do caminho da vida, tá? Que coisa boa podemos fazer para termos a vida eterna? É uma pergunta. Andar desde já na vida eterna. Você quer alcançar a vida eterna? Então pratica a vida eterna na sua rotina. Isto é, viver em espírito, tornando-nos uma nova criatura, se despindo do homem velho, da ganância, da ambição, da usura, da avareza, e fazendo constituir o nosso tesouro, não no dinheiro ou nas herdades que possuímos, mas sim nas coisas espirituais que vamos todos os dias adquirindo. O que fez Jesus para nos ensinar a possuir a vida eterna? Não deu de comer a quem tinha fome? Não curou os enfermos? Não trabalhou a vida inteira para nos mostrar que há vida eterna? O homem de bem perante o mundo faz as coisas do mundo. O homem de bem perante Deus faz no mundo as obras de Deus. Vou repetir. O homem de bem perante Deus faz no mundo as obras de Deus. Só assim se tem o reino dos céus. Só assim se tem a vida eterna. Seguindo. A vida na terra é passageira. Os bens que nos foram dados, ou que possuímos, não são mais que instrumentos, meios de adquirir os tesouros dos céus. Então, meus irmãos, tudo, exatamente tudo, não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir, se Deus não consentir. Tudo que nós possuímos, a habilidade, as competências, a riqueza, o tempo livre. Mas não tenho nada para fazer, estou desempregado. Você tem tempo livre. Dedica um dia da sua vida, da sua semana, da sua semana para ajudar, tá? Despojarmos-nos intempestivamente deles é faltar com os deveres para com a família, a sociedade e até para com os pobres. Então, não é se livrar do patrimônio, né, dos seus bens, porque por muitos ricos que fôssemos, não conseguiríamos remediar todos os pobres das nossas circunvizinhanças e excluir deles a pobreza. Cumprindo nossos deveres para com os pobres, nos tornaremos mais úteis a eles do que se despojando, que se livrando dos nossos bens em seu benefício. Então, o que está escrito aqui? Que ao manter nossa riqueza, a gente consegue produzir mais riqueza e assim ajudar, né? Assim ajudar as pessoas que estão em nossa volta, tá? No livro Filosofia Espírita, né? No volume 16, pelo Espírito Miramês, nós temos: o rico certamente tem melhores chances de prestar serviço ao próximo, de fazer mais bela caridade do que se possa praticar, que é aquela de oportunizar o pobre e ganhar seu sustento para viver feliz com sua família. Então, se você tem uma empresa, não é se livrar da empresa, mas usar a empresa para dar dignidade àquelas pessoas que precisam daquele trabalho, tá? Se é difícil um rico entrar no reino do céu, o pobre não tem facilidade também, né? Porque a todos os dois falta maturidade espiritual. Somente conhecendo a verdade pode ser-se livre, de modo que a consciência fique imperturbável para sempre. Próximo livro, Estudando o Evangelho à Luz do Espiritismo, de Martins Peralva, nós temos: a fortuna, todavia, em si mesma não é boa nem má, é neutra, absolutamente neutra. Lembra do exemplo do avião? O avião é neutro. Você pode utilizar para o bem, né, por exemplo, como você pode utilizar como arma para o mal. Tá? Então, não é o avião, é a utilização do avião. O homem, pela aplicação que lhe dá, é quem a transforma em veículo do bem ou do mal, de salvação ou condenação, alterando-lhe a finalidade. A riqueza bem aplicada, enobrecendo quem a possui, provém de remédio, de alimento, de vestuário, o lar humilde, onde tantas vezes a vergonha digna se oculta humilhada, retraída. A riqueza mal aplicada, enclausurando o homem nas teias da ambição, conduzindo à miséria espiritual, à demência, à loucura. Como se vê,
podemos convertê-la em bênção ou em condenação na nossa vida espiritual, tá? O homem esclarecido, que se desprendeu do corpo deixando valiosos recursos econômicos e financeiros, alegrar-se-á, sentir-se-á ditoso, se notar que tais recursos estão espalhados na terra, o perfume da caridade, nas suas mais diversas manifestações. No copo de leite para a criança enferma, no prato de sopa para o necessitado, no vestuário para que se defronta com dificuldade, na intelectualização e espiritualização do seu semelhante. Por isso, voltando aqui, por isso que divulgar a doutrina espírita também é uma caridade. Porque você está o quê? Esclarecendo o seu semelhante, né? Exatamente oportunizando ele de tomar o caminho reto, o caminho de Deus, tá? Se deixou alguém no mundo largas possibilidades materiais, não se encontra espiritualmente em boas condições, a prece de reconhecimento de seus benefícios alcançar-lhe-ão onde estiver, em forma de consolação, paz, bom ânimo e reconforto, felicitando, deste modo, doador e legatários. Próximo livro, Iniciação ao Espiritismo, Terezinha Oliveira, nós temos. Qual a prova mais difícil, a riqueza ou a pobreza? Ambas são difíceis. Ante a miséria, podemos ficar desanimados com as dificuldades, revoltados contra tudo e contra todos, invejosos, né, de quem tem o que não temos. Ante a miséria, podemos ficar tentando conseguir pelo roubo, pelo crime, o que precisamos ou o que queremos, reclamando contra Deus por não compreendermos seu divino programa para a nossa evolução. Quanto à riqueza, constitui uma prova muito arriscada, bastante perigosa para o espírito, porque ele é supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. Geralmente, quem é rico neste mundo se torna orgulhoso, avarento, indiferente à necessidade, o sofrimento do próximo e se desvia moralmente nos abusos. Tudo vai depender, portanto, do uso que fizermos da riqueza, de como nos comportamos diante da pobreza. Como nos comportamos nessas provas? Na pobreza, a gente deve cuidar do pouco que nós possuímos e usá-lo acertadamente. Procurar desenvolver e aperfeiçoar a própria capacidade de produzir valores. Procurar cultivar resignação, moderação, simplicidade, humildade, honestidade, enfim, todas as virtudes que a prova da pobreza mais estimula, quando bem entendida. Na pobreza, a gente precisa praticar caridade ao nosso alcance, né? Lembra do mendigo que reserva parte da comida para outro? Ou que para parte da comida para o seu animalzinho? Então, não é porque você é pobre tem que ser avarento, não, tá? Materialmente, ajudando com o pouco que tiver aos que mais são necessitados ainda. Espiritualmente, com seu amparo moral, afeto sincero, lealdade, boa palavra e bom exemplo. Na pobreza, não invejar os ricos, nem pensar mal deles. Lembrar que estão sendo duramente testados e merecem compaixão e ajuda, se estiverem errando, e apoio e respeito, se estiverem acertando. Na riqueza, lembrar que Deus é verdadeiro, Senhor de todos os bens da vida, e apenas somos os mordomos, usufruindo e administrando temporariamente, devendo prestar contas de tudo no final da existência. Lembra? A quem mais é dado, a mais será cobrado. Na riqueza, devemos tomar cuidado para não cair no orgulho, na inércia, no egoísmo, nos excessos do gozo material. Na riqueza, como se dispõe de mais tempo e recursos do que um pobre, aproveitar para estudar, para concorrer para o engrandecimento tanto intelectual como moral e material dos seus semelhantes. Na riqueza, procurar prestar todos os benefícios possíveis com os bens que recebeu, sem desperdiçá-lo, sem enterrá-los num cofre, onde ficam sem utilidade para ninguém. A solução do problema está nessas palavras: amai-vos uns aos outros. Com amor e sabedoria, sempre se encontrará o melhor emprego para a riqueza. Meus irmãos, obrigado por ter assistido até aqui, tá?
Esse é um assunto extremamente sério, é um assunto que a gente se ilude, a gente está no mundo de ilusões, e essa ilusão, então, ela só é percebida após o desencarne, e aí vem, né, o momento de sofrimento, quando você percebe os equívocos, então ainda há tempo da gente corrigir nosso rumo, ainda há tempo de praticar o amor, ainda há tempo de praticar a caridade, ainda há tempo de nos doar e não simplesmente dar. Cuidado, dar é uma coisa, dar aquilo que sobra é uma coisa, dar aquilo que não precisa é uma coisa. Ah, eu dei, não precisava mais. Isso é uma coisa. Outra coisa é você se doar. Na hora que você se doa, você sente. Então, lembra as duas asas da evolução espiritual? Sabedoria e amor. Saber e sentir. O sentir, o amor, só acontece quando você se doa ao próximo, se doa ao outro. Tá bom? Muito obrigado, meu irmão. Obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo estudo da doutrina espírita. Tchau, pessoal.